O que eu posso fazer por minha igreja? Esta é a lição número 13 da classe de juvenis. Porém, maior dentre vós será vosso servo. Mateus capítulo 23, versículo 11. O que você pode fazer por sua igreja? Você alguma vez se perguntou a respeito disso? Na verdade, você já faz algo por sua igreja. Quando você vai ao templo, quando você vai à igreja, você já é uma testemunha do Evangelho. Você é uma pessoa que as pessoas sabem do seu cotidiano, sabem que você é uma pessoa presente na igreja. E o que isso quer dizer? O que muda? Quando você vai à igreja, você é uma pessoa que sempre está na igreja, os seus vizinhos notam, reparam a sua rotina de ir à igreja. Então ela já tem em você uma referência. Então você já está fazendo algo para a sua igreja, que é mostrar que a sua igreja é tão boa que você, apesar da pouca idade que você tem, você está indo à igreja. Ou seja, a igreja, como muitas pessoas dizem, né? A igreja é só coisa para velho. Não, é para jovem também, para pessoas adolescentes, para as crianças. A igreja ela engloba todas as idades. Então, quando você vai à sua igreja, você está dando um bom testemunho. Você está indo à igreja, você está sendo um exemplo para os seus vizinhos. Atos de serviço é uma característica fundamental da Igreja de Cristo. Os cristãos se reúnem no templo, o lugar de comunhão, para adorar a Deus, aprender a palavra e para servir uns aos outros. Serviço, fazer um trabalho para alguém, é um ponto crucial da igreja. E esse trabalho pode ser infinito. Por exemplo, o trabalho de missões, por exemplo, não pode estender a mão ao próximo de várias maneiras. Portanto, quando você faz um trabalho para alguém em prol, em nome da igreja, por exemplo, você está fazendo uma grande coisa para a sua igreja. As pessoas observam o que você faz quando nós fazemos algo para alguém. E esse algo pode ser das coisas mais simples até as mais complexas. Há pessoas, por exemplo, que eu tive um pastor, por exemplo, que nós chamávamos o carro dele de ambulância, porque ele sempre levava as pessoas para o médico. Para ele não tinha horário, não tinha tarde, manhã, madrugada. Ele levava todas as pessoas quando precisavam, ele levava em seu carro. O que ele estava fazendo? Ele estava prestando um serviço, e nesse caso um serviço de saúde, um serviço urgente, né? Salvou muita gente da morte porque ele estava pronto ali para prestar um socorro. No teu caso, também você pode fazer esse tipo de coisa. É claro que você ainda não tem uma carteira de habilitação, mas quando você se dispõe a fazer um trabalho desta natureza, ou mesmo quando você, já que você não dirige, né, você vai a uma farmácia para comprar um remédio para uma pessoa idosa que não pode se locomover, você está prestando um serviço a essa pessoa. E é um serviço muito louvável. Então, quando você serve a uma pessoa em prol da igreja, né, ou até mesmo o seu vizinho que não é cristão, você está servindo de testemunho. O que essa pessoa vai dizer? Eu não sou da igreja dessa pessoa, mas essa pessoa está aqui sempre pronta para me ajudar. Nós, quando vamos à igreja, nós vamos para quê? Para adorar o Senhor, para ouvir a sua palavra, guardar a sua palavra em nosso coração. Nós iremos adorar o Senhor em espírito e em verdade. E nós iremos servir uns aos outros. É muito provável que, muito possivelmente, as pessoas estão servindo você. De modo geral, o maior, né, ou a pessoa mais velha tem sempre uma tendência a servir o mais novo. Então, como você é mais novo, não é que possa ser invertido, também pode ser invertido. Você também pode ajudar uma pessoa mais velha, não tem nenhum problema. Mas, de modo geral, as pessoas mais velhas costumam servir os mais novos, o que é algo muito louvável. Agora, é claro que há momentos, na verdade, que você, mesmo sendo jovem, estando com pouca idade, você ajudará pessoas mais idosas, até mesmo na questão de comprar um remédio, como eu tinha falado anteriormente, ou em uma outra situação, né? Tivemos também uma época que nós ajudávamos pessoas, né, as pessoas com mais idade, né, que não podia fazer serviços pesados, por exemplo, dentro de casa, e é uma equipe para lá para ajudar essa pessoa, né, e o serviço, claro, é gratuito. Então, quando nós servimos
uns aos outros, a igreja se fortalece. Ou seja, você é uma pessoa que está servindo para fortalecer a igreja de Cristo. Jesus ensinou o valor do serviço. Jesus aproveitou a ocasião para ensinar um princípio divino. Seus discípulos devem seguir seu exemplo e, em vez de desejar honrarias, deveriam estar prontos para servir. Jesus estava apresentando para eles que em breve seriam líderes da eclesia, um padrão de altíssimo nível. Pois bem, quando você vê aqui um princípio de você não querer honra, é claro que a honra, haverá um momento que você será honrado por Deus ou até mesmo pelos homens, há momentos. Mas você não pode, de maneira nenhuma, servir as pessoas da sua igreja para querer honra. A honra não é o nosso foco. A honra pode ser e será uma consequência daquilo que você faz. Então, quando você, por exemplo, para você passar de série, você precisa estudar. Então, quando você estuda, a consequência é ser aprovado. A ideia é essa, a dinâmica é essa. Então, o que nós vamos fazer? Quando você serve, né, com seus serviços, a igreja, as pessoas, né, no exemplo, você sabe tratar um e sabe tratar o outro, né, tu tem um bom trato, você sabe, cuida de ti mesmo e também da doutrina, é importante que você cuide de você. Né, já falamos aqui em outras ocasiões sobre o amor próprio, nós devemos ter amor próprio, até porque se eu não me amar, como é que eu vou amar a outro? Não, isso é impossível, eu preciso me amar, cuidar de mim, para que eu possa saber cuidar de uma outra pessoa. Então, quando você tem esse princípio de servir somente com humildade, de todo o seu coração, né, com a questão de ser altruísta, uma hora a honraria chegará. Mas de maneira nenhuma você não deve fazer o seu trabalho em prol da honra. Não, vou trabalhar para fazer isso, vou fazer aquilo porque eu quero ser honrado. Assim você não será. A honra, ela precisa vir espontaneamente. A honra é como um presente. Né? Lembra que a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, honra teu pai e a sua mãe, para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então você precisa honrar. Aqui nesse caso de pai e mãe é obedecer. A honra é quando alguém faz algo por você. Por exemplo, quando você presta um serviço a alguém, você na verdade está honrando essa pessoa. Quando você está honrando, né, quando você está trabalhando para alguém, né, na igreja, que você faz um serviço, um trabalho voluntário, você não está recebendo nada por isso, então você está honrando essa pessoa. E isso independente se essa pessoa é mais nova, mais velha ou tem a mesma idade que a sua, você está honrando essa pessoa. E terá um dia que as pessoas que veem isso em você vão acabar te honrando. E como é que pode ser essa honraria? Pode ser de infinitas formas. Né? Há situações completamente enormes que é até difícil de lembrar de alguma, porque são muitas, então acaba embaralhando as ideias. Mas eu vou te dar um exemplo. Você pode, por exemplo, no dia do seu aniversário, você ganhar aquele videogame que você tanto quer, mas por alguma razão os seus pais não têm condições de dar a você. Então, alguém vendo que você é uma pessoa muito prestativa, que você ajuda, que você faz de bom coração, que você nunca quer nada de em troca, as pessoas acabam se comovendo com a tua situação e fazem o quê? Essa pessoa ajuda tanto a igreja, vamos fazer o seguinte, vamos comprar ele, que é tanto um videogame e tal, vamos comprar para ele. O que é isso? Isso é uma honra. Você vai ganhar um presente que é uma honra. Né? As pessoas estão te honrando porque você é uma boa pessoa, porque você presta bons serviços à sua igreja. Servir é fundamental. O serviço é fundamental na vida cristã. Ele estava presente na igreja primitiva e sempre fez parte do testemunho de vida dos cristãos ao longo da história. O chamado ao serviço está presente em todo o Novo Testamento. Desde sempre, o serviço é notório. Vou te dar um exemplo aqui bem prático de uma situação. Lembra quando Deus colocou Adão no jardim? Deus não falou para Adão: você fica aí tranquilo, fica aí sossegado. Não, ele mandou fazer o quê? Cultivar a terra. Ou seja, o trabalho é desde sempre. Sempre existiu o trabalho. Adão foi o primeiro homem, portanto foi o primeiro trabalhador que o mundo viu, né? Que o mundo teve notícia. Então o servir ele é fundamental. Nós devemos estar sempre dando
estar presente na igreja com os nossos serviços. É claro que nem sempre você poderá ajudar, há situações que você não pode ajudar. Minha mãe diz que muito ajuda aquele que não atrapalha. Então, só de você já não estar atrapalhando o trabalho, você já está fazendo uma grande coisa. Porque a verdade é que muitas pessoas, né, dentro da igreja acaba, às vezes até por querer a honra, né, acaba fazendo coisas erradas, porque quer fazer o serviço de qualquer maneira, porque quer receber uma honra, e acaba fazendo errado, ou seja, acaba atrapalhando o que tinha que fazer. Então, quando nós temos esse intuito de querer ajudar, mas nós não sabemos como, a coisa muda de figura. Eu trabalhei numa empresa que eu achava muito interessante a dinâmica da empresa. A dinâmica da empresa era a seguinte: nós recebíamos uma tarefa para concluir. Mas se porventura o funcionário não sabe fazer, é melhor que ele não faça. É melhor ele ficar lá sentado, parado, esperar o chefe chegar, né, o supervisor chegar e pedir uma orientação do que ele fazer errado. Por que isso é importante para a empresa? Porque a empresa trabalhava no sentido do seguinte: se fizer o trabalho errado, vai ter que fazer de novo, então perde tempo, perde material, perde mercadoria, perde um monte de coisa, então o prejuízo é alto, então é melhor o funcionário não fazer. Então isso também cabe para nós. Quando você não sabe fazer, não pense em fazer. Lembra de Saul, né? Saul quis fazer um trabalho que não era dele. Ele era rei, mas quis fazer um trabalho do profeta, né? De um profeta. Então não era, ou melhor, de sacerdote. Então não era para ele fazer. Não, mas ele está acima do sacerdote na hierarquia, porque ele é o rei. Não, ele pode até estar acima da hierarquia, mas não é o trabalho dele, não é para ele fazer. Não é para ele fazer. Então se não é, não é. Por quê? Porque o sacerdote, ele tem a hierarquia divina, é da parte de Deus. E a hierarquia de Saul era da parte do homem, né? Que ele governava Israel. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por exemplo, se fosse trazer para os dias de hoje, né? Na sua igreja, por exemplo, imagina o presidente da República, ele é o chefe do executivo, ele é a maior autoridade do país. Mas ele não pode chegar na sua igreja, pegar o microfone e começar o culto. Por quê? Porque não é para ele fazer. Ele é a maior autoridade do país, mas ele não tem autoridade da parte de Deus para fazer o trabalho. Por quê? Porque não é dele. Então nós devemos saber dividir esse negócio. Quando não é para você fazer, não tenta fazer. Agora, se não é para você fazer, mas o seu líder, o seu pastor te autoriza a fazer, aí o negócio muda de figura. Porque vamos dar um exemplo aqui mesmo do presidente. Se o presidente chega na sua igreja e o seu pastor, ele autoriza o presidente a começar o culto, aí é com ele Deus. Mas aí o presidente ele pode começar o culto. Por que ele pode começar o culto? Porque o presidente está tendo a autorização do pastor. E é bem claro, deixa isso aqui bem claro, que numa perspectiva espiritual, o pastor é maior do que o presidente da República, no sentido espiritual, que fique claro. Na igreja, vamos botar aqui numa forma aqui bem clara, né? Quem manda na igreja, nós sabemos que é o Senhor Jesus. Mas na questão de hierarquia humana, o presidente da República, ele não manda em nada ali. Ele não tem autorização de nada. Agora, é claro, existe uma outra questão. Como o presidente da República é o chefe do executivo, é a maior autoridade do país, se ele chegar na sua igreja, o que vai se fazer? Vai preparar um lugar à parte para dar honra para ele. Por quê? Porque ele é a maior autoridade do país. Então ele tem que ser recebido com honra, mas daí ele começar o culto, ou pregar, ou for cantar, aí não. Por quê? Porque não é a tarefa dele. Então nós devemos entender esse negócio. E isso serve para mim e serve para você. Se não é para eu fazer o trabalho, por que eu vou meter a mão e fazer? Eu vou atrapalhar o trabalho. Eu preciso, a não ser que eu tenha autoridade, melhor, autorização de uma pessoa superior, do meu líder, do superintendente da escola bíblica dominical, por exemplo, ou do meu pastor. Aí sim é diferente. Aí é com ele Deus. Ele me autorizou a fazer, então eu posso fazer. Mas uma vez que essa autorização não veio, não faça. Mas eu sei fazer. Você sabe fazer, mas não é para você fazer. Você não tem autorização a fazer, então não faça graça. Como posso servir? Você pode colaborar com o serviço na igreja, ajudando nos trabalhos de logística e de limpeza do templo ou como voluntário em eventos especiais. Das crianças ou das mulheres, por exemplo.
Recepção, operação de som, multimídia, fotografia e decoração são outras áreas que sempre precisam de colaboradores, sem contar os serviços administrativos, como secretariado, do conjunto do departamento de adolescentes ou da classe de escola dominical. Também é possível servir participando de corais, orquestras e grupos evangelísticos. Você também colaborar com as lideranças que atuam na ação social e no departamento infantil. São tantas coisas que é até difícil de falar tudo de uma vez, né? Mas vamos lá. Trabalho de logística e limpeza do templo como voluntário em eventos especiais. O que isso quer dizer na prática? Você pode, por exemplo, dar um suporte para um trabalho, um ar livre, por exemplo. Você pode ajudar a levar o som, por exemplo, os equipamentos, os bancos. Você já está ajudando. Isso é uma parte de logística. Ou limpar, fazer um trabalho de limpeza mesmo no som, nos bancos ou em outras coisas. Isso também é um trabalho. Recepção. De modo geral, a recepção é mais com as meninas, né? A parte feminina, cá para nós, trabalham um pouco melhor, são mais simpáticas, né? São mais desenvolta para esse negócio, mas é claro que também um homem também pode fazer. O ideal mesmo, na bem da verdade, na recepção, é deixar sempre um casal. Um casal que eu digo, não um casal de namorado, de noivos ou de casados. Isso seria até, dependendo da situação, não seria viável, mas de modo geral é bom deixar separados. Por exemplo, um casal, claro, solteiro, para ficar claro, uma jovem solteira e um jovem solteiro. Por que essa dinâmica do solteiro e não eles serem namorados, por exemplo? Porque por eles serem namorados, eles podem ter um pouco mais de liberdade na recepção e perder a atenção. Então é ideal que eles não sejam namorados. Mas também isso também não implica, vai muito do comportamento de ambos. Operação de som. A operação de som já é mais por uma questão masculina, né? O homem geralmente mexe mais com a parte de som, né? A mesa de som, os instrumentos de modo geral. Mas é claro que também, mais uma vez, as meninas também não são impedidas. Mas é mais uma questão homem, né? Multimídia, fotografia e decoração também são mais questões para as meninas. As meninas também trabalham muito com essa questão de rede social, de tirar fotos, né? De decoração, isso é mais coisas de meninas, mas também, dependendo da circunstância, dependendo da pessoa, também há homens também que sabem fazer muito bem. Tem a questão dos trabalhos administrativos, que aí precisa mais uma questão mais técnica, né? Precisa ter um pouco mais de parte técnica, de entender de administração, né? Secretariado, por exemplo, né? De secretaria, que também vai mais para uma questão feminina. As meninas também desenvolvem bem esse negócio, mas também conheço pessoas que trabalham bem, homens que trabalham bem com secretaria. Então vem aqui a questão, tem aqui a questão também da orquestra, de corais, né? Há sempre modos diferentes, né? Tem também aquela questão de grupo de coreografia, né? Que hoje também está em alta a questão de grupo de coreografia, claro, com algumas restrições. Existe precisa ter um pouco de cuidado com a questão da coreografia para que não venha a escandalizar. Digo isso porque o grupo de coreografia, de modo geral, costumam usar umas roupas de modo assim não muito decentes, né? E também tem a questão de que sempre quando eu vou fazer um trabalho de coreografia, de modo geral, é sempre no horário da palavra de Deus, né? da pregação, do ensino na escola dominical, então não é viável. Mas precisa ter cuidado com esse ponto. Mas também tem essa questão, também tem a questão também do teatro, né? Algumas igrejas também trabalham com teatro. Então tem sempre uma forma de você ajudar, de você servir. Você tem uma habilidade, às vezes você talvez até não tenha, ainda não sabe qual é a sua habilidade, mas você tem. Não fica, às vezes você fica pensando, mas tem algumas pessoas que têm tanta habilidade? Sim, há algumas pessoas específicas que têm habilidades. Eu tenho um amigo que ele é um multitudo. Ele sabe tocar muito bem, ele canta muito bem, ele sabe dirigir culto muito bem, ele prega muito bem, ele ensina muito bem e ele evangeliza muito bem. Então ele é o conjunto da obra. Ele é um conjunto da obra. Então é uma pessoa muito carismática também. Então há pessoas que têm muitas habilidades, que é o caso desse meu amigo. Então
há uma questão que nós precisamos entender, até aquela questão também dos talentos, né? Apesar que a questão dos talentos ali é mais uma questão financeira, mas a gente for pegar na questão de habilidades, há pessoas que têm mais habilidades do que outras, e nós precisamos compreender isso. Você tendo apenas uma habilidade, mas você desenvolvendo muito bem essa habilidade para servir à igreja, para servir ao Senhor, está perfeito. Por quê? Porque há pessoas que podem ter muitas habilidades, mas não servem, não ajudam em nada. Tem muita habilidade, sabe fazer tudo, mas não quer fazer nada. Então, isso é a dinâmica da diferença. Então, você às vezes só pode ter uma habilidade, mas você faz o quê? Você trabalha em cima dessa habilidade para você ficar excelente nessa habilidade sua. E assim o Senhor será glorificado através da sua vida. A igreja que Cristo vem buscar. A igreja que Jesus vai arrebatar é um grupo de cristãos que são verdadeiramente comprometidos com Ele, obedientes à sua palavra, fiéis e que estão servindo. Jesus disse: bem-aventurado é aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Por isso não é tempo de enterrar talentos ou de ficar distraído apenas com as coisas desse mundo. Mais uma vez eu vou falar aqui sobre a questão dessa parábola dos talentos. O talento aqui tem que deixar isso claro. A parábola dos talentos fala sobre financeiro, sobre questão financeira. Tanto é que o texto fala de colocar no banco. O que você põe no banco? Você põe dinheiro no banco, você não põe habilidade no banco. Então, é bom deixar isso aqui claro, que esse contexto aqui é um contexto diferente. Tanto é que eu já até havia mencionado de uma forma mais direta, que a parábola dos talentos não fala de talento de habilidade. Talento ali na parábola é tipo de moeda, na verdade era tipo um punhado de prata, não era um punhado de prata, né? Era de dinheiro, né? Então a questão ali era financeira, não tem nada a ver com habilidade, para deixar isso aqui bem claro. Mas nós podemos até usar de uma forma figurada, que sim, você não deve enterrar a sua habilidade, o seu talento, você precisa desenvolver isto, né? A Bíblia diz, desperte o dom que há em ti. Então se você tem um dom, e você tem um dom, então desperte esse dom e trabalhe para a honra e glória do nome de Jesus. Para concluir, cada cristão precisa buscar servir a Deus, seja através dos dons espirituais, de vocações ministeriais ou dos talentos naturais. Todos são chamados para atuarem na seara do Senhor. Servir a Deus é um privilégio, por isso diga sim ao chamado do Senhor. Tem um exemplo para eu te dar na minha igreja. Tem um irmão na minha igreja que é interessante que ele não tem muito essa questão dos dons espirituais e nem muita vocação ministerial. Mas é uma pessoa que ajuda demais a igreja. E por que ele ajuda muito? Por causa dos dons naturais que ele tem. Ele sabe lidar muito bem com pessoas, ele sabe fazer tarefas que a maioria das pessoas não sabem, né? Trabalha com questão de, por exemplo, alvenaria, questões de concreto, né? De modo geral, a obra em si. Então, tudo que nós fazemos, toda habilidade que nós temos, nós podemos e devemos usar para a glória do Senhor na igreja do Senhor. Então, portanto, mais uma vez, sim, você tem uma habilidade. Hora da revisão. Número 1, Tiago e João. Número 2, é uma resposta pessoal. Número 3, é necessário que cada crente seja membro de uma igreja local. Resposta número 4, também uma resposta pessoal. Número 5, a igreja que Jesus vai arrebatar é um grupo de cristãos que são verdadeiramente comprometidos com Ele, obedientes à sua palavra, fiéis que estão servindo. Então que nós venhamos continuar servindo ao Senhor, obediente à sua palavra, usando as nossas habilidades, os nossos dons naturais, os dons espirituais, para a honra e glória do nome do Senhor, porque assim estaremos servindo a igreja de Cristo. Você estará assim ajudando a igreja pela qual você congrega. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida até o próximo trimestre. Eu vou deixar aqui o vídeo que vai apresentar as lições bíblicas da classe de juvenis do segundo trimestre de 2023, para assim você já saber das lições que nós estudaremos no próximo trimestre. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!